Folha TV, apoio Plainge. É só falar na Rua Sergipe que a gente lembra logo do comércio. Mas a rua não é só compras e serviços. Tanto é que a Sergipe virou um roteiro turístico e histórico. Conheça só. Essa reportagem sobre a Rua Sergipe, a gente teve a ideia de fazer a partir de uma outra matéria sobre os cuidados com o patrimônio histórico. E nós fomos investigar o que era o patrimônio histórico de Londrina e descobrimos que a Rua Sergipe guarda um monte de informações históricas, né? Na arquitetura, nas fachadas, nas informações dos primeiros comerciantes. E aí acabamos descobrindo que tem um guia para você visitar a rua com esse olhar histórico e foi bem legal. Uma rua em transformação. 1940, 1950, 60, 80, 2010 e 2011. As fotos mostram a evolução ao longo das décadas, quanta coisa mudou. A Sergipe é mesmo uma rua cheia de histórias para contar. Já no começo dela, uma das únicas casas de madeira que restaram. E ainda hoje ela serve de moradia e de local de trabalho para um dos mais antigos alfaiates de Londrina. A gente começa a olhar fotos antigas e começa a identificar esses ainda resistentes, né, até hoje. Sendo que a gente sempre tem aquela imagem do centro vertical e a Rua Sergipe ela não é verticalizada, né? Então a gente vai ver que tem muitas edificações, o mais comum dela é de 2 pavimentos, que era o comércio embaixo, residência em cima, ou o comércio na frente, a residência nos fundos, né? Que é o mais comum que a gente vai ver desse início de ocupação da cidade. Em frente, mais uma construção carregada de memórias. Erguida na década de 1950, na chamada Porta da Cidade, próximo às estações ferroviária e rodoviária. O Cadeião da Sergipe foi desativado em 1994. Desde então, apenas parte dele é usada como sede da Polícia Civil. Prédio que está sendo restaurado para se transformar num centro cultural. Nós entrevistamos aí alguns moradores antigos, as pessoas pioneiros da cidade, né? E algumas referências ao Cadeião são feitas, tanto da parte boa, né, pela sensação de segurança, que as pessoas ao chegar de trem na cidade, uma das primeiras edificações que viam era o Cadeião. Então dava uma sensação de aqui tem lei, tem ordem, então tem segurança. E do lado não tão bom assim, que era um prédio com uma memória ruim, né? Porque as pessoas ficavam presas aí, muitos dizem injustamente ou não vamos saber. Mas enfim, um prédio que ao longo da sua história também teve polêmica, no sentido de que houve uma tentativa de demolição e segmentos da sociedade impediram, abraçaram o prédio e ele está aí até hoje. Então essa proposta nova de um Sesc Cultura vai preservar algumas características importantes para a manutenção da memória do Cadeião, mas transformando num espaço dedicado aí à população. Histórias que chamaram a atenção particularmente de 3 mulheres.
Encantadas com o que descobriram, elas elaboraram um roteiro de visitação com os 14 pontos principais, do cruzamento com a Avenida Leste-Oeste até a Higienópolis. E a antiga rodoviária, claro, não poderia ficar de fora. Prédio que foi tombado pelo Patrimônio Histórico do Estado, obra do arquiteto Vila Nova Artigas, inaugurada em 1952 e que recebeu passageiros de todos os cantos até 1988. 5 anos depois, o prédio passou a abrigar um museu de arte. É uma rua que até hoje tem essa importância do comércio e também, queremos realçar, tem também essa parte cultural, né? Por estar ali o Museu de Arte de Londrina, que está completando 20 anos, ali na Sergipe, e que a gente tem procurado promover essa integração da rua, do comércio popular, das pessoas que circulam, com também a atividade do Museu de Arte. Uma rua que carrega também as marcas da imigração. Só para se ter uma ideia, na década de 1950, dos 99 estabelecimentos comerciais da Sergipe, 1/3, 33, tinham razão social em nome de japoneses. Por isso que, na época, a Sergipe foi batizada informalmente de Pequena Tóquio. Uma rua que já nasceu para o comércio. Propagandas da época mostram a diversidade de produtos e de serviços ofertados. E nessas mesmas propagandas chama a atenção a quantidade de nomes japoneses, marca que ficou gravada em alguns prédios. Um deles em particular, que foi um dos primeiros arranha-céus da cidade. Na época, bastante divulgado no meio publicitário. Era para ser um hotel, não deu certo. Mas o edifício Tóquio ficou e ainda hoje é destaque nessa rua com tão poucas construções verticais. A gente vai ver que existe uma certa concentração de imigrantes japoneses, que não só vieram para morar na Rua Sergipe, como também exercer atividade comercial e de atendimento de serviços. Então, fotógrafos, costureiras, né? Então, o comércio em si e a população, geralmente os imigrantes japoneses morando ali e trabalhando mesmo, né? Então, o lote servia de comércio e também de residência. Rua que se mostra mais desde que a Lei Cidade Limpa entrou em vigor, regulamentando letreiros e fachadas. Graças a isso, a arquitetura histórica reapareceu, seja nas pastilhas e revestimentos ou apenas numa sacada. E sempre assim com frisos, com molduras, uma geometrização da fachada, né? Então a Rua Sergipe ela ainda guarda bastante desses edifícios que tem isso. Quando são 2 pavimentos, tem aquela sacadinha em cima do passeio, aí na sacada tem aquela moldura, a fachada da esquina é curva, né? Então a esquina ela é muito importante, né? Não é esse ponto agudo, né? Conforme a gente vai olhando um pouco mais para a Rua Sergipe, a gente vai vendo uma mistura e trazendo essas referências aí desse tempo. Então, o interessante dela é que ela ainda guarda esse modo de construção do início da cidade. O roteiro lista 14 pontos, mas a rua tem muito mais para se conhecer. E elas garantem, vale não só um passeio, mas muitos. Você tem percepções tão diversas que daria para fazer vários roteiros. Nós estamos oferecendo um e a partir desse eu acho que a população pode pensar em vários outros. Rua conhecida hoje como de comércio popular, de passagem para alguns. Que tal numa próxima passadinha pela Sergipe segurar o passo? Andar bem devagar e admirar tudo em volta? O Sergipe também tem arquitetura, também tem história e ela tem uma diversidade muito interessante. É só vir num sábado, né, próximo de alguma data comemorativa, que a gente vê que ela está cheia, é um espaço vivido. É um espaço que é social, é arquitetura, então assim, é uma rua bastante importante para a cidade. As pessoas precisam entender que o lugar onde a gente vive, ele precisa ser cuidado. E não significa dizer que nós vamos deixar a Rua Sergipe para todo sempre como ela está hoje, porque a cidade é dinâmica e ela muda. Mas nós devemos preservar sim aquilo que nos é caro, que é importante. E para preservar nós precisamos conhecer. A pesquisa promove esse reconhecimento.